falar com as pessoas que têm que lidar com a diabetes, né, Abby? A gente sabe que é uma doença que incomoda e traz dúvidas para muitas pessoas. Você aí de casa já ouviu falar sobre essa doença, né? Que é caracterizada pela produção insuficiente ou pela má absorção da insulina, o hormônio que regula o nível de glicose no nosso sangue. E olha só, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 13 milhões de pessoas vivem com essa condição, número alarmante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países com maior número de pessoas com diabetes no mundo. A doença pode ser causada por inúmeros fatores. Tem a alimentação como um dos principais focos quando o assunto é controlar os níveis de açúcar no sangue. Então tem que ficar de olho, né, Gui? Isso mesmo, ó. Então você aí de casa certamente fica com aquela pergunta, né? Quais são os alimentos, então, que eu devo evitar? E quais são aqueles que, quem sabe, podem me ajudar a equilibrar o diabetes? É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora e é isso que a gente aprende com a ajuda da nutricionista Marilu Ferrari. Marilu, seja bem-vinda à nossa gente. casa diferente. Boa tarde. Seja bem-vinda. Que bom te receber Gente, aqui tudo bem? numa semana tão Como você especial, viu, Marilu? Fica à vontade, eu vim viu? no dia da pizza, né, pra falar Você de viu? diabetes. Pois mas tudo é. bem. A gente fez com um certo propósito essa notinha da Exatamente. pizza. Equilíbrio, tudo equilíbrio. Exatamente, era justamente para fazer essa provocação, né? E a gente viu ali no começo, e hoje quando a gente olha para o mercado, para restaurantes, existem muitas opções voltadas, adaptando esse tipo de alimento de acordo com a restrição de cada pessoa, né, Marilu? Não, falando em pizza e diabetes, eu já vi pizzaria que faz a massa de frango. Olha E a só, massa é low carb e aí você escolhe o recheio. Então dá pra associar tudo, dá gente. para associar, né? Dá, sabendo fazer, E dá. é legal a gente falar disso, né? Porque sempre que tinha aquela coisa, fulano tá com diabetes. Daí todo mundo falava, não pode comer mais nada. Corta Tem que tudo. cortar tudo da alimentação. E às vezes, né, a gente já via mesmo, a pessoa emagreceu também, não tá comendo nada, tadinho. Como é que isso funciona? Então, realmente, antigamente era muito mais restritivo. Hoje tem muita opção, realmente, até de pizzaria mesmo, né? Que tem opção no seu cardápio para comer super saudável. E mesmo o paciente tendo diabetes, pode manter a saúde de uma maneira muito mais tranquila. E tem gente que num primeiro momento também, quando pensa nisso, né, não pode comer mais nada. Vai a referência para a ideia dos doces, né? E doce, mais nenhum, não existe mais. Aí eu queria que você tirasse já essa dúvida, Marilu. Primeiro, não existe nada de uma sobremesa para adoçar a vida para essas pessoas. E segundo, não são só os doces, né? Como a gente já deixou claro aqui. Sim, é lógico que o açúcar em si da dieta é uma coisa que vai ter que ter uma restrição. Não quer dizer nunca consumir, mas realmente com bastante moderação. Mas é isso que eu falei, tem tantas receitas que foram desenvolvidas para ajudar que hoje dá para substituir muito bem. Agora, além do açúcar, um outro alimento que as pessoas consomem muito, que pode piorar, é o trigo. Então, é muita massa. A massa, o pãozinho. Pãozinho, Ixi. macarrão, bolachinha, bolinho, sabe? Quando a gente fala de diabetes, existem 2 tipos. No consultório, você tem acompanhado que o número de pessoas com a doença tem aumentado por causa de hábitos mesmo? Tem, assim, basicamente o diabetes você tem o tipo 1, que é mais raro da gente ver, que é da criança, do adolescente, é uma doença mais autoimune. O tipo 2 é o que é o mais comum, que está ligado daí a mau hábito alimentar, sedentarismo. E o que você está vendo muito? Sabe qual é o pior paciente? Aquele só com a barriguinha. Então a gente fala, é o obeso, obeso. Às vezes a pessoa está num grau alto de obesidade e não tem o diabetes, porque ele tem uma gordura mais subcutânea. Aquela pessoa que tem a gordura visceral é a pior. Às vezes não está tão alto, né, o grau de obesidade, mas o diabetes já pegou muito feio. Marilu, e outra dúvida que surge, até polêmica, né? Quando a gente fala do assunto, a gente ia abordar recentemente no Viva Tarde e nem sempre a gente consegue falar de tudo no programa, então é até uma boa ocasião. Muitas vezes também a gente escuta falar no tal da pré-diabetes. Fulano está pré-diabético. Existe isso? O que significa quando alguém está falando isso? Alguns médicos hoje em dia estão deixando de ter esse termo pré-diabético. Já tem endócrino falando, ou é diabético ou não é, né? Mas é uma condição que antecede realmente esse diagnóstico definitivo, que é quando o pâncreas está te dizendo, eu estou cansado. É o sinal de alerta. Você isso. não abusa.
E aí se a pessoa não escuta, não muda seu hábito e continua comendo de forma inadequada, a tendência é realmente o pâncreas parar de produzir insulina. É um alerta, né? Tá falando assim, socorro, Deus, né? O corpo fala. Olha pra O mim. corpo fala. Por falar nisso, já que a gente está falando de alimentos, a gente tem uma bancada ali. Vamos ver o que a gente pode, o que a gente deve, né? Para conviver, porque diabetes tem tratamento. Tem. Eu falo, não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento, Tem por tratamento. favor, Mari. Bom, o que a gente colocou Ó, aqui? tem coisas boas aí. Muita Pois é. coisa boa. Inclusive, Se quiser, pode ficar aqui atrás. ó. Pode Aqui. Pode, já quer comer. petiscar assim. Ó, por exemplo, uma dica para o diabético. Onde eu posso comer de forma tranquila? Proteína. Posso comer tranquilo. Investe em proteína, porque isso não altera a glicemia e mantém a massa muscular do paciente, que é importantíssimo para a saúde. Então, carne, peixe, ovos, mesmo queijo, é a melhor solução. E existe Perfeito. tipo de queijo específico ou a gente pode comer qualquer queijo? Assim, os queijos que são feitos mais com soro, os queijos brancos, têm menos teor de gordura, né? Mas se eu for pensar na glicose, no açúcar do sangue, os queijos não interferem. Queijos em geral não vai Não afetar. interfere. Se eu pensar Perfeito. só na glicemia, o queijo não interfere. E Então, existem pizza com a alimentos- massa de frango deu bom com É, queijo. a por ideia isso da eu falei. pizza. Pois é. Ou então, às vezes, né, substituir uma massa em casa. Então, tem gente que Sim. usa ovo numa receita, né? Então, eu vou trocar o que seria uma massa só Faz com um trigo, omeletinho. como se fosse um omelete, é pra ser na Isso. panqueca, né? Enfim. E aí recheia como quiser, pode. Tem massinha, já que você pega na internet, você pode jogar ali para ter essa receita de massinha de pizza com couve-flor. Olha só. E aí Bate você- ela junto, ela vai dar a abobrinha, base. Aí eu tiro o trigo e aproveito todo o sabor, por exemplo, de uma pizza. Maravilhoso. O que mais a gente tem aqui? Olha, as castanhas são excelente opção. Aqui o franguinho. Por incrível que pareça, a gordura não afeta o diabetes. Só que aí que tá. Tem que ser gordura boa, hein? Tá. Não estou falando de gordura hidrogenada, fritura, empanados. Estou falando de um azeite, de um abacate, por exemplo, que tem uma gordura excelente. Né? Então, as oleaginosas, a gordura natural de uma carne, de um peixe. Boa, sem Isso é legal. exageros. E aí são alimentos que a gente pode ilustrar aqui e dizer, Mari, que não só não afetam, não prejudicam, mas que auxiliam, então, o corpo também nesse processo. Sim, não, proteína é fundamental para o de nosso metabolização. organismo. E dependendo da proteína que você escolhe, junto com uma boa gordura, para a saúde é espetacular. Né? Frutas também. Aqui tem um kiwi, né? A fruta é legal de falar, porque a fruta ela é docinha, né? Sim, e tem um limite, não tem? Então, para quem tem diabetes, é bom ficar atento. Ah, tá. Porque esse docinho da fruta vira açúcar no sangue. Olha só, Então, e se eu- às vezes a gente pensa, é natural, tá tudo bem, né? Tem que tomar cuidado. Vai, uma manga, um caqui, que são frutas muito doces, às vezes pro diabético pode fazer mal. Então, pegar um morango, mesmo um abacate, um coco, um kiwi, um melão, que são frutas que não são tão doces. Tá? Mas, no geral, gente, dá para comer de tudo. Ah, isso é É maravilhoso. só saber equilibrar. A Inclusive, gente eu vou tem pegar um aqui, uma prova disso, porque fiquei sabendo que Gabriela Leite foi verificar uma paciente para saber se ela está se cuidando bem, se está dando tudo certo. Será que a Gabi já está pronta aqui? Vamos assistir? Olá, Gabi, Olá, boa tarde! Gabi. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde para quem está conosco de casa, nos assistindo. Olha, eu estou com uma paciente aqui que está fazendo o trabalho certíssimo, está ganhando 10. Sabe por quê? A gente está na cozinha da casa dela, ela que prepara os alimentos e a gente até separou alguns itens que fazem parte do seu cardápio diário. Patrícia, muito obrigada por falar conosco, uma boa tarde para você. Boa tarde. E olha só, eu quero que você conte como que você conseguiu mudar essa questão da diabetes, que era algo que você foi, né, diagnosticada, por agora está conseguindo controlar através da alimentação. Isso é muito especial. Então, consegui controlar a minha... Eu não sou totalmente diabética, fui diagnosticada pré-diabética. Então, através de alguns exames, vi que eles estavam alterados. Aí eu procurei a nutricionista, a Marilu, e junto com ela... através da alimentação, a gente conseguiu controlar, ter um controle. Isso sem precisar estar tomando remédio, algum medicamento.
Muito legal, tá vendo como controlando a alimentação a gente consegue, né, mudar o nosso estilo de vida. Sim. E ó, a gente tem aqui alguns itens que fazem parte da sua rotina. Eu quero que você fale pra gente, né, quais são aqueles alimentos que você está sempre consumindo? Costumo consumir bastante ovos, aveia em flocos, mel, leite desnatado, iogurte natural desnatado, muitas frutas, queijo magro. E tem algum alimento que depois que você teve ali aquele susto da diabetes, você não consumiu mais ou consumiu menos, né, com menos frequência? Sim, agora eu procuro evitar refrigerante, açúcar refinado, pães industrializados, temperos artificiais, bolacha recheada. E a Patrícia, a gente estava me contando que ela já tinha o hábito saudável, né? Só que depois que levou esse susto de ver lá os exames alterados, ela mudou ainda mais o estilo de vida e isso você sentiu o reflexo rápido, né? Sim, graças a Deus. Mudei muito. Além disso, a Patrícia também pratica atividade física, gente. Ela tem ali como meta diária, não é isso? Tá sempre se exercitando? Sim, praticamente todos os dias da semana. Só domingo que é o dia de descanso. E conta pro pessoal que está nos assistindo, pro pessoal que está lá, né? A Biane, o Gui, a doutora. O que você faz? 3 vezes por semana eu procuro fazer musculação, faço musculação. 3 vezes por semana eu treino corrida e 1 vez por semana eu faço aula de funcional e aula de alongamento. Tá de parabéns, não tá? E eu quero que você fale, para a gente finalizar, a questão de que você, apesar de ter tirado da sua rotina certos alimentos, de vez em quando você abre exceção, não é porque você nunca mais vai comer aquilo, né? Sim, de vez em quando a gente não é que enfia o pé na jaca, mas de vez em quando a gente come, sim, uma pizza, um lanchinho, mas é super de vez em quando. O segredo é depois voltar para a rotina? Sim, voltar para a rotina e procurar seguir o cardápio que a nutricionista passou, e sempre pesar os alimentos na hora das refeições. Porque às vezes a gente está consumindo muito mais no olhômetro, né? E acha que está fazendo certo. Sim, é verdade. Por isso que é importante pesar os alimentos. Perfeito. Patrícia, muito obrigada, viu? Arrasou muito. A Patrícia estava me contando aqui que a família dela também tem diabetes, né? Então já é um sinalzinho de alerta ali. Então a gente precisa sempre estar com nossos exames em dia para não levar esse susto na hora de pegar ali o resultado. É com vocês, pessoal. Beijo. Beijo, obrigada, Valeu, Gabi. Beijão pra você. Tá fazendo pra certinho, Patrícia. né? Não, a Patrícia é um espetáculo, gente. Ela se exercita pra valer, ela faz bastante musculação, que isso é um santo remédio para quem tem legal. diabetes. Olha que legal. Principalmente o exercício de força, é muito importante. E ela realmente reverteu um quadro. Ela não chegou a ter o diabetes em si, ela estava nesse pré-diabetes. E ela conseguiu reverter muito bem. Inclusive, esse mel só entrou por causa disso. Eu ia te perguntar isso. Gritou no olho, né? Eu tem um falei, mel só entrou porque ela controlou. Entendi. Aí, tanto que ela consegue hoje consumir, os exames estão normais, sem remédio. Que maravilhoso. Olha, que bom. Vamos sentar ali de novo para a gente conversar, porque eu achei isso interessante. Quando a gente fala de alimentação, acho que um dos maiores medos das pessoas é vou ter que tomar remédio o resto da minha vida. Exatamente. Né? Sim, é. ou E a nunca mais vou comer tal coisa. Não É, existe justamente isso. por essa preocupação, né, de que você falou pra gente no começo. Não tem cura, mas tem tratamento, mas será que eu vou ter que ficar nesse tratamento? Talvez agora que eu me assustei com o resultado, vou ter que ficar com esse tratamento o resto da vida. Não é bem assim, então. Assim, lógico. Se consegue controlar. Dependendo do caso, no caso dela, ela não deixou essa doença avançar tanto. Então foi algo que a gente pontualmente ajustou e aos pouquinhos ela foi mantendo um hábito de vida saudável e voltou a comer praticamente normal. Vocês viram? Vai poder até comer Tá. uma fatia de pizza hoje, provavelmente. Pode ser. No dia da pizza. Tudo ela falou bem, que, ó, hoje eu deixo. Com equilíbrio, que não? pode, viu? Equilíbrio, né? A doutora deixou. E sabe o que é interessante, Gui? Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? E principalmente quando a gente começa a ver os exames e fala, ih, tá alterado, pode acontecer, na minha casa tem, minha avó tinha diabetes, fulano tem diabetes, enfim, é um alerta. E a gente fica muito em dúvida do que pode ou não comer. A gente fala aqui, né, dá uma passada e a gente sabe que a alimentação saudável serve para tudo, né, para todas as doenças. Mas a Marilu, pensando nisso, olha que legal. Ela criou uma forma de falar com todas as pessoas do Brasil inteiro. Então, se você está assistindo o programa, existe uma forma de você falar com ela, que é pela telemedicina. E ela criou um curso, e eu fiquei sabendo que tem uma coisa que eu amo.
que, dona Biane? Tem um e-book de Olha receitas. só. Conta pra gente como é que isso funciona, como foi ter essa ideia. Pois é, na verdade, assim, foi até pelo irmão Alain que eu tive que atender o pai dele com diabetes por telefone. E eu falei, gente, eu não consegui explicar como eu queria. E aí, o que eu tive de ideia? Usar a internet a nosso favor. Vamos usar para coisa boa. Então, eu montei um curso pro paciente diabético. Eu explico tudo que eu faço no consultório, o que é a doença, como funciona, tratamento, diagnóstico, tudo. O que pode comer, o que não pode, exemplos de cardápios. E aí, além disso, eu coloquei o e-book com 60 receitas, até de mousse de que legal. chocolate. Ô, louco, que não é delícia. possível. Pro diabético. Existe mesmo? Existe. Sério, Manu, que legal. E fica maravilhoso. Então, dá para comer super bem. E isso é realmente pro paciente poder ter esse acesso e essa informação. E que legal isso do livro de receitas, porque outra coisa que eu percebo que as pessoas ficam com essa dúvida é de assim, eu não vou poder mais sentir prazer comendo, porque está muito ligado a isso, né? Quando a gente fala de alimentação, é você sentir prazer, você estar feliz comendo algo, e aí fala, mas tudo que tem para diabético não tem sabor. Tem como ser então mas assim gostoso, não. né? Pode ser muito bom, a gente só tem que aprender. E é isso que eu vejo muito em consultório. O paciente, às vezes, tem a doença, ele não entende sobre sua doença. Aí como é que ele trata? Fica muito mais difícil a adesão ao tratamento quando eu não entendo. Então, a primeira coisa que eu pensei, deixa eu ensinar todo mundo sobre o que é diabetes. E aí, dentro disso, a gente vai traçando um caminho para que a pessoa possa se cuidar. Que é legal, que a gente vê, né, que às vezes a gente tem alguém em casa que é assim, que é teimoso, porque a gente sabe que come doce escondido, esconde debaixo da cama, que a gente sabe que isso acontece, aquele chocolatinho lá esconde dentro do armário, mas é ruim, é prejudicial e existe uma forma de você controlar. Então, se você tem na sua casa também alguém assim, também é uma forma de ajudar, né, com o curso, porque você vai entender tudo e vai saber como pode cobrar da pessoa e como pode auxiliar, né? E outra coisa, não esperar que o remédio faça só o efeito. O remédio faz parte do tratamento e quanto menos eu precisar dele, melhor. Então, ou seja, adotar realmente um hábito saudável, uma vida saudável, para que o remédio seja só uma ajuda. E quem sabe até, como no caso da Patrícia, nem precisar mais dele. Olha só, imagina, né? Quem passa por isso fica com esse sonho, né? Então, a gente falou do curso, Marilu, e estava passando na tela para o pessoal de casa, então a gente até reforça, você viu os contatos aqui embaixo na tela. Em mais informações sobre o curso, encontra lá no seu site isso, né? Isso, tem no site, que é o www.mariluferrari.com.br. Tem acesso a esse curso. E tem o Instagram também, onde eu consigo ajudar bastante paciente também, um canal mais direto ali de comunicação, que eu também consigo ajudar. Perfeito. Que Você bom, de né? casa, aproveite. A gente colocou o site para você ir dar uma olhada, né? mariluferrari.com.br. Eu acho que ele até colocou na tela aqui, eu não estava vendo. Colocou, tava né, passando Mike? aqui, passou em tela cheia pro então pessoal, ótimo. para todo mundo poder acompanhar mais, né, Abi? Exatamente. E poder se livrar de dúvidas. A gente sempre fala aqui, mas acho que é bom reforçar, né? A informação, ela é talvez o recurso mais valioso que a gente tem, né? Então, uma pessoa na hora de lidar com uma doença com informação, ela vai passar melhor por isso, né, Marilu? Super, gente. É isso que eu mais sinto falta às vezes, porque numa consulta, às vezes o paciente não sabe nem o que perguntar. E aí o médico, na pressa de um atendimento, pelo tempo de atendimento, não consegue passar também uma informação tão adequada. E aí a adesão ao tratamento fica muito ruim. Então é importantíssimo. Com certeza. E vou te falar, esse curso aí, já dei uma olhada, né? Já Tem deu uma animações, fuçadinha. então é fácil de você entender, é curtinho, rapidinho, e você vai adorar o livro de receita, então aproveite. Mari, obrigada mais uma vez, Eu viu? que agradeço. E que a gente possa ajudar cada vez mais. O programa Com de vocês certeza. está maravilhoso. Obrigado, Parabéns. de verdade. Seja sempre bem-vinda, viu? Volta pra gente Obrigada, falar gente. mais sobre o assunto, que é importantíssimo.